Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro. Venho trazer uma reflexão sobre a leitura diária da lição bíblica da Escola Dominical desta quinta-feira, dia 28 de junho. O título da leitura de hoje é a seguinte: A santidade convém à casa de Deus. Esse título está fundamentado no Salmo 95, corrigindo, o Salmo 93 e o verso 5, que diz assim: Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. O texto desse que acabamos de ler, ele vem fundamentar esta frase, né? A santidade convém à casa de Deus. Nós já vimos em outros comentário anterior, o que é a santidade, que é a separação, para a dedicação. A pessoa é separada por Deus para realizar uma tarefa para Deus. E o escritor está dizendo, o salmista está dizendo, que convém a santidade à casa de Deus. Então, casa aqui, no hebraico, é moradia. É com o sentido de lugar que abriga uma família. Também significa templo, o lado de dentro, no caso do templo. Nós temos algumas coisas interessantes nesse texto, e também já porque esse texto se refere à vida religiosa hebraica no passado, mas agora no presente existe uma outra realidade religiosa que é a igreja, né, em relação a Deus. Hoje, a casa de Deus é a igreja. Nós vemos um texto em 1 Coríntios 3,16, onde Paulo diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No passado, Deus mandou construir um tabernáculo onde ele se manifestava, ele se revelava lá na arca, no lugar santíssimo, na tampa, entre os dois querubins que estavam na tampa do propiciatório, era onde Deus falava com Moisés. Era ali que ele se revelava ao povo, na questão mais íntima da comunhão com ele, né? Hoje, o templo de Deus é a igreja. Então, é na igreja que Deus se manifesta. É tão importante a gente ver que a igreja hoje é o templo de Deus, que a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E vocês podem observar que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Até agora ele ainda não foi reconstruído. Por quê? Porque Deus tem um outro templo, um templo espiritual, que é a igreja, que somos nós, é o conjunto de todas aquelas pessoas que já foram lavadas e foram purificadas no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma expressão muito interessante, que ele diz assim: convém. A santidade convém à tua casa, ó Deus. Então, convém aqui é ser formoso, ser belo, ser próprio. Então, vejam bem, isso nos traz uma aplicação. Isso quer dizer que nós devemos estar de uma forma conveniente na adoração a Deus, no culto a Deus, no nosso convívio como casa de Deus, uns com os outros. Quando nós nos reunimos no templo de celebração, de adoração, de louvor, de ação de graças, nós, a casa de Deus, nos convém uma atitude de separação e dedicação à sua obra. Temos também mais uma coisa importante, que já foi comentada, mas convém nós aqui darmos mais uma ênfase, que é a santidade, né? Nós vemos que o livro de Levíticos, no tema da nossa escola dominical, ele vem falando muito sobre a santidade de Deus, a santidade do sacerdócio, a santidade da casa de Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos um povo exclusivo de Deus.
Deus nos separou das trevas, do pecado, da perdição e nos colocou na sua maravilhosa luz. E nós somos o seu templo. Então convém que nós tenhamos essa postura, essa condição contínua de buscar sempre o aperfeiçoamento, de nos aproximarmos mais de Deus. E Ele nos deu a condição para isso. Romanos 5,5 diz que a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo também diz numa das suas cartas que nós temos a mente de Cristo. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, agora nós podemos pensar, nós podemos sentir, nós podemos falar, nós podemos agir como Jesus agiu, pois o seu Espírito está em nós. Então, nós podemos ter uma vida de santificação progressiva cada dia. E nós devemos nos dedicar cada dia à comunhão, à edificação uns dos outros, o discipulado e externamente a evangelização. Então, enquanto houver a igreja, esse aspecto do caráter de Deus, que é a santidade, estará na igreja. A santidade deve ser o estilo de vida de todo discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, de todo cristão, porque é isso que Ele espera de nós. Há um texto nas Escrituras que diz que nós fomos chamados para a santificação. Então, valorize esse chamado, honre esse chamado, corresponda a esse chamado. É isso que Deus espera de mim, espera de você, espera de todos nós. Que Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira para você.